Olá, minhas amigas, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, você que nos assiste a qualquer hora de todo lugar do Brasil. Eu sou o professor Luciano Favaro e estamos aqui para gravar hoje alguns conteúdos de direito internacional. Paz, volta lá, falei errado. Direitos humanos, desculpa. Ó, porra, que merda, mudou. Cabeça voando. Olá, minhas amigas, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa noite, você que nos assiste de todo lugar do Brasil. Eu sou o professor Luciano Favaro, estamos aqui hoje para gravar alguns conteúdos de direitos humanos. O nosso conteúdo aqui é extenso, muitas provas de concurso cobram esse conteúdo, em especial as áreas de segurança pública, polícia militar, polícia civil, agente penitenciário, técnico de segurança para os tribunais, eles cobram a matéria de direitos humanos. Então é uma matéria muito importante aí que não pode deixar de ser estudada. Curiosamente, alguns concursos têm cobrado essa matéria na parte básica, né, do conteúdo básico, conhecimentos básicos e não do conhecimento específico. Se você está acompanhando nossas aulas ao longo dos vídeos nossos na sequência, você já teve algum conteúdo lá da parte histórica, de repente o seu edital ele é mais focado, ele não cobra a parte histórica, então você já entra direto nesse conteúdo. O foco nosso aqui da nossa aula de hoje é especificamente tratar das gerações de direitos humanos e das características dos direitos humanos. Provavelmente gravaremos aqui em 2 blocos e ao final desses 2 blocos algumas questões aqui para a gente trabalhar também. Muito bem? Então começamos sem maiores delongas as nossas gerações de direitos humanos. Você pode ver na sua prova também, prova de concurso, você pode ver gerações ou dimensões. Alguns professores fazem até diferença de gerações e dimensões, mas para a sua prova objetiva não há aqui problema de tratar em gerações ou dimensões. Para as provas, repito, da área de segurança pública, eles têm tratado de modo geral, mesmo modo. Seja então, portanto, só pegar aqui a caneta, gerações ou dimensões. Você vai ver isso utilizando, geralmente, em algumas bancas, a palavra gerações, como, por exemplo, a CESP ou a Fundação Carlos Chagas. Já outras bancas como FGV, VUNESP, que eu me lembro agora rapidamente, eles utilizam o termo dimensões. Muito bem? Mas vamos lá. Primeira geração. Então, se você acompanhou a nossa gravação, pode vir comigo aqui, as nossas gravações anteriores, volto a dizer que talvez não é necessário. Depende muito do foco do teu edital. Então, quando sai um edital, eles nos pedem, os professores, para selecionar os vídeos daquele edital, específico para aquele edital, para que você não fique estudando conteúdo a mais. Então, mas a gente tem uma gravação que a gente trata do histórico dos direitos humanos, do histórico. E aí nós falamos então que a primeira geração de direitos humanos, ela surge lá quando se fala da Magna Carta Libertatum, né? Ou seja, a Magna Carta Libertatum de 1215 lá na Inglaterra. E lá na Inglaterra já se falava na Magna Carta Libertatum dos direitos de primeira geração. Bom, então rapidamente aqui vamos falar alguma coisa sobre esse histórico. Como que funcionou naquela época? Volto a falar, se você já assistiu isso aqui em aulas passadas, você dá uma avançadinha aí no vídeo, né? Mas é necessário a gente retomar alguns pontos aqui. Veja, naquele momento o rei, ele era o soberano, então ele tomava parte em tudo que as classes sociais faziam. Nós tínhamos ali a nobreza, nós tínhamos ali a burguesia que surgia, nós tínhamos ali o clero, que era a igreja, e nós tínhamos também a plebe. A plebe não falava nada, mas os demais classes sociais, o rei tomava parte. E aí as demais classes começaram a reivindicar alguns direitos, as 3 classes. Então a nobreza criticava que o rei pegava dinheiro dela para pegava dinheiro através dos impostos para conquistar novas terras, e além dele não conquistar, ainda perdia as terras da Inglaterra. Ficou até apelidado como Rei João Sem Terra. Ponto. Burguesia reclamava que quando ela era taxada, quando ela vendia produtos fora do reino. Olha lá, tem um problema disso aí até hoje, correto? Mas ela falava, além disso, quando eu venho a falecer, a herança minha fica para o Estado e não para o meu herdeiro. Então aí depois o herdeiro tinha que começar a conquistar tudo de novo que o pai ou que a mãe tinha deixado. Então, outro problema, ponto. E o terceiro, a nobreza, o clero, melhor dizendo, reclamava que o Estado interferia até na escolha do arcebispo. E aí ela escolheu um arcebispo, a igreja não concordou, o rei, melhor dizendo, escolheu um arcebispo, a igreja não concordou. Foram as bases, esse é o terceiro, portanto, foram as 3 bases aí que levaram a essas classes sociais a exigir que o rei, ele assinasse uma carta em que ela dava direito e concedia direitos. Foi aí que surgiram os chamados, vem comigo, os direitos civis
e políticos, ou chamado também de primeira geração. Você pode ver na sua prova também como direitos negativos. O que é um direito negativo? É aquele direito em que o Estado, ele tem que se abster de interferir na vida do cidadão. Então, quando lá o rei teve que parar de querer indicar o arcebispo lá para a igreja, estávamos diante de um direito negativo. Por quê? Porque o Estado não podia interferir na vontade da igreja. É isso. Começa aí a separação do Estado e da igreja, que depois, posteriormente, vai se afirmando cada vez mais. A igreja queria liberdade, portanto, assim como queriam liberdade os nobres, assim como queriam liberdade os burgueses, e assim por diante, correto? Então, essa é a primeira geração de direitos humanos. Por que direitos civis e políticos? Bom, então dentro dessa geração estão lá os direitos civis e políticos. Se você olhar na nossa Constituição Federal, venha comigo, olha ali, ó, na Constituição Federal você vai ver que os direitos civis estão lá. Por exemplo, no artigo 5º da Constituição, no artigo 5º, estão lá no artigo 12, estão lá, então são direitos civis. Exemplos de direitos civis estão lá no artigo 5º e no artigo 12, você vai ver direitos políticos, você vai ver no artigo 14 e assim por diante, entre outros que podem estar lá esparsos na Constituição, são direitos civis. Então, direito à herança, um direito civil, direito à liberdade de expressão, um direito civil, direito à liberdade de locomoção, um direito civil, direito à religião, liberdade de religião é um direito civil. Então, você vê que tudo envolve os direitos civis. E os políticos, como, por exemplo, o direito de votar e ser votado, o direito de até mesmo propor impetrar, melhor dizendo, uma própria ação popular, você tem, enfim, tantos outros direitos políticos que são resguardados na Constituição Federal. Muito bem? Que mais que a gente tem que falar aqui? Então, direitos negativos, entenda por que a palavra, né? Abster-se de praticar certos atos. E é isso. E aí, o que eu ia comentar, está aqui no próximo slide, que esses são alguns exemplos de documentos que, historicamente, verificou-se neles o surgimento desses direitos de primeira geração. Magna Carta, Petição de Direito, Habeas Corpus Act, Bill of Rights em inglês, o Bill of Rights norte-americano, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão francesa, de 1789, que era justamente a declaração francesa, que é a declaração da Revolução Francesa. Bom, então são esses documentos. Aqui nós não temos o objetivo dessa aula, não é falar desses documentos, até porque nós já falamos isso em aula pretérita, repito, para quem for necessário estudar esses documentos. Se não for, não perca tempo. Talvez ele nem estará disponibilizado para você, justamente para você focar no seu concurso, certo? Exceto se for carreiras policiais de modo geral, que todos os conteúdos estarão lá. Bom, é isso, ok? Sem dúvida, a primeira geração tratou os direitos chamados de direitos civis e direitos políticos. Segunda geração, olha o que trata a segunda geração. Já com os movimentos da Revolução Industrial, a partir do século XIX, iniciou-se a busca para a proteção dos chamados direitos sociais, culturais e econômicos. Então agora a pessoa não quer mais apenas liberdade, ela quer uma certa igualdade. É por isso que, volta aqui comigo, os direitos de primeira geração, pode deixar lá no slide, comigo o slide. Eles são chamados também, perdão, os direitos de primeira geração são chamados, portanto, também de direitos de liberdade, que é basicamente o tema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, primeira geração, anos depois, um doutrinador pegou e colocou, olha, a primeira geração ela retrata os direitos de liberdade. A segunda geração, ela retrataria os direitos do quê? De igualdade. Igualdade. Então nós temos direitos sociais, culturais e econômicos. Tem isso na Constituição Federal? Tem. Direitos sociais. Onde que estão os direitos sociais? Estão lá no artigo 6º, o 7º, o 8º e assim por diante, né? Direitos culturais, artigo 215, quase que não sai aqui, 215. Direitos econômicos, tem lá? Tem, artigo 170 da Constituição, ele fala da ordem econômica, e ele fala como é que funcionam os direitos econômicos. Em síntese, o direito econômico é aquele que trata, pode vir comigo, isso, que trata que a possibilidade da pessoa ser, por exemplo, um comerciante do lado de um outro comerciante que tem o mesmo ramo de atuação. Então, basicamente é isso, né? Uma simples, desde que observado os princípios da ordem econômica. Correto? E aí, por que direito de segunda geração? Porque surgiu no segundo momento histórico. E olha aí na tela que eu coloco mais uma observação. São chamados direitos positivos. Então diferente do negativo, na qual o Estado tem que se abster de praticar certos atos, no direito positivo agora ele tem que positivar. Para que se dê uma igualdade, ele tem que prever alguma igualdade no próprio texto constitucional, que é o nosso caso. Todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde. Então, direitos de segunda geração, direitos positivos, portanto, a igualdade. Ok? É isso. Perfeito? Muito bem.
Vamos avante. O que é agora? Aí eu coloquei lá, ó, o início do século XX, fica evidente a instituição desses direitos com alguns documentos. Constituição Mexicana, Declaração do Direito do Povo Trabalhador Explorado da Rússia, Constituição de Weimar na Alemanha, Tratado de Versalhes. Enfim, repito, são outros documentos aí que tratam da segunda geração e aí que nós não vamos tratar aqui, mas que porque já abordamos isso em conteúdo pretérito. Ok? Terceira geração, chegamos a ela. Se você falar quando é que surgiram os direitos de terceira geração, coloquei, né? Com o crescente desenvolvimento tecnológico e científico, as relações econômicas e sociais, elas passam a ser alteradas. Surgem, então, novos problemas, como, por exemplo, a necessidade de proteger o meio ambiente e proteger o consumidor. Então, veja, quando se trata de proteção do meio ambiente, proteção do consumidor, nós estamos diante do chamado direito de terceira geração. Por quê? Porque esses direitos, eles tratam da proteção não apenas mais do indivíduo, mas, como a gente coloca, dos direitos transindividuais. O que é os direitos transindividuais? São aqueles direitos que transcendem o indivíduo, não é apenas o indivíduo individualmente, mas também o coletivo. Então, quando eu falo hoje de direitos humanos, eu não penso apenas na individualidade, eu penso na coletividade, correto? Aí, quando é que surge isso aqui? Na década de 70, nós tivemos uma primeira conferência da ONU para tratar da questão do meio ambiente. Então, a partir há outros comentários, que foi antes da guerra, inclusive, e tal, mas especificamente, o estudar, realmente começar a entender a necessidade de ter uma proteção de terceira geração, foi a partir da década de 70 do século passado, 1970, portanto. Então, por que é direitos transindividuais? Porque ele transcende o indivíduo. Então, a gente já não fala aqui mais em direito positivo, não fala mais em direito negativo. Aqui nós falamos em direito o quê? Transindividuais. Exemplo, proteção ao consumidor. Tem isso na Constituição? Tem. Se olhar no artigo 5º da Constituição, ele fala a necessidade de proteger o consumidor. Artigo meio ambiente, proteger o meio ambiente. Tem isso na Constituição? Tem. Olha lá o artigo 225, você vai ver proteção ao meio ambiente. Então, resumindo, já está positivado na nossa ordem direitos de primeira, segunda e terceira geração. Correto? Muito bem, fechamos aqui então, é isso. Aí eu coloquei ali direitos difusos e coletivos, há até uma diferença entre difusos e coletivos, e aí nós não nos cabe aqui, porque não é a proposta aqui na nossa aula, mas saiba que os direitos chamados difusos e coletivos, eles englobam aí, eles estão dentro da chamada terceira geração. Agora, para de pensar apenas no indivíduo isolado, lá na sua grei, na sua ilha, né? Mas pensando ele coletivamente. Então, quando o Ministério Público vai lá e manda tirar uma carne vencida da prateleira, ou há uma determinação, aí nós estamos protegendo quem? O João, a Maria, o José que compraram a carne? Também, individualmente. Mas protegemos quem? O coletivo, correto? Vamos avante. O que mais? Quarta geração, olha aí na tela. Hoje se fala em quarta, eu nem perco muito tempo com isso, você vai entender o porquê. Hoje se fala em quarta geração, quinta, sexta, agora eu estou falando até em oitava geração. Bom, tudo isso para agradar o professor abobrinho, batatinha, né? Mas em síntese, a quarta geração, coloquei lá, o avanço nos estudos da engenharia genética, começa a dizer que haveria o chamado direito de quarta geração. E função desses direitos, de acordo com os estudiosos, é, entre outros, a proteção do patrimônio genético de cada indivíduo. Estuda-se, portanto, aquilo que nós chamamos de bioética, né? Bioética, eles colocam lá. Tal, perfeito. A bioética. Bioética. Agora, aquilo que eu te falo, bioética, então, por que eu falo que eu critico às vezes a quarta geração, quinta, sexta, sétima? Eu estou criticando, mas quem sou eu, né? Para uma prova. Mas isso é lá para direito constitucional, porque para nós aqui, basta a primeira, segunda e terceira geração. Você levando isso para a sua prova, já estou satisfeito, e você vai ver que isso é razoável para você. Agora, para o direito constitucional, saiba que você talvez tenha que levar conhecimento do que a quarta geração envolve, como eu falei, tecnológicos, bioética, quinta geração, a sexta, a sétima, a oitava, que, repito, não nos cabe aqui abordar esses temas, porque não é o foco da nossa aula. Muito bem? Então é isso, olha aí, o Norberto Bob até coloca, olha aí na tela. Já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo. E aí, portanto, a era dos direitos, quando Norberto Bob trata desse assunto. Ok? Muito bem, vamos ao próximo tópico da nossa aula, característica dos direitos humanos. Então veja lá, estou tratando das gerações, agora das características. E aí nós vamos ter muita coisa para abordar em direitos humanos. Olha lá, características. Pessoal, tem várias características. Se você pegar lá, o Pedro Lenz, ele cita várias características. Se você pegar Alexandre Moraes, cita outras várias. Pegar outros doutrinadores, citarão várias. Eu coloquei aqui, pode vir comigo aqui agora por enquanto, eu coloquei as principais características dos direitos humanos. As principais. Não são apenas estas, repito, tem outras. Nós estamos aqui colocando aquelas que são cobradas em concurso público, aquelas que você pode se deparar com ela na sua prova.
Agora, saiba que pode haver outras. Então veja que a nossa aula ela é completa, sem dúvida, ela atende o seu edital, mas sabe que você talvez vai ter que evoluir em alguns conceitos, como eu falei, né? Quinta, sexta, sétima geração. Aí você vai depender de outros estudos, de repente também de direito constitucional, como eu coloquei, beleza? Bom, então vamos colocar as características básicas. Primeira característica que eu coloco, a historicidade. Olha, os direitos humanos são históricos, ou seja, eles não surgem num determinado momento único. Ah, vamos lá, alguém acordou um dia, olha, quero criar os direitos humanos. Vamos criar os direitos humanos? Ah, vamos lá, então vamos lá, pega um lápis, vamos lá. Quais são os direitos humanos? Ah, direito à religião, coloca aí, beleza. Direito à propriedade, coloca aí, beleza. Não é assim que surgiu os direitos históricos, ou os direitos humanos. Ele tem todo um histórico. Até por isso que a gente fala em gerações de direitos humanos, correto? Então olha aí na tela para nós, ó, veja lá. Então, os direitos humanos eles se desenvolvem com o passar dos tempos. Repito, já gravamos sobre isso, sobre o histórico dos direitos humanos. Às vezes o seu concurso não é cobrado, mais uma vez repito isso. Se for, você tem que tentar lá para esse material. Direitos humanos desenvolvem-se com o passar dos tempos. Então, não surgiram e eles não foram afirmados de uma única vez, mas sim em momentos históricos diferentes. É por isso que se fala em gerações de direitos. Senão, não precisaria falar em gerações, se eles estão surgindo, se eles surgem com o passar do tempo, não haveria, é por isso que há gerações. Se eles surgissem tudo num único dia, não se falaria em gerações de direitos, correto? Muito bem. E aí, vem lá, importante, entenda que os direitos humanos não são atemporais. Você pode ver lá numa prova. Os direitos humanos são atemporais. Não. Os direitos humanos eles são entendidos como temporais. Se ele tem um histórico, se ele tem um tempo determinado, e aí você vê lá a Magna Carta Libertatum de 1215, você tem lá final do século XIX, início do século XX, a Revolução Industrial, portanto, a segunda geração, você tem lá já o avanço tecnológico lá com a terceira geração na década de 70, mais recentemente com a quarta geração, quando fala lá a questão da bioética e assim por diante, que é a questão do patrimônio genético, bioética, quarta geração. Resumindo a história toda, eles não são atemporais, não, eles são o quê? Temporais, fechado? Temporais. Olha lá, coloca comigo na tela, o que mais? Eles são, portanto, temporais, uma vez que surgem de um longo processo histórico. É assim que eles são entendidos. Muito bem? O que mais para a gente tratar? Da historicidade, nós temos um importante princípio que é chamado vedação ao retrocesso. Assim, um direito fundamental conquistado ele não pode ser retirado. Correto? Se ele for retirado, nós estaremos diante de um problema. Veja um exemplo ali que está na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Olha o que diz no artigo 3º, parágrafo 3º. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Veja, pega um país que tem abolido a pena de morte. O Brasil tem pena de morte em caso de guerra declarada. Vamos imaginar que o Brasil fosse lá na Constituição, fizesse uma emenda, ou uma emenda constitucional, medida provisória, uma emenda constitucional para retirar essa parte de lá. Vocês dizendo o seguinte, não haverá pena de morte, ponto, não tem exceção. Colocou lá. Pergunto, pode fazer isso? Bom, isso não seria interessante porque ele está ampliando os direitos, não é isso? Ele não está retroagindo. Aí agora, se ele fosse lá colocando, não haverá pena de morte, vírgula, salvo no caso de guerra declarada e nos casos de estado de sítio, sei lá. Epa, peraí, pode isso? Não, porque ele está retroagindo, ele está retrocedendo. Correto? Não posso falar em retroceder os direitos, ou seja, diminuir os direitos, mitigar os direitos, por causa desse princípio, vedação ao retrocesso. É por isso que está dentro aqui do historicidade, ou seja, se eu tenho um histórico, qual é a proposta? Que a gente sempre vai evoluindo, não vamos retroceder. Essa é a proposta. Professor, discordo de você porque já tem entendimento do STF nesse sentido. Pois é, infelizmente, há entendimento nesse sentido, de que pode retroagir. Quer um exemplo? Recentemente teve um julgamento em que se falava no STF a respeito, julgava-se no STF a respeito do prazo para reclamação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O prazo do FGTS para reclamar o FGTS, ou como alguns dizem, o foguetes, o foguetes, olha, o meu foguetes, não recebeu foguetes. Então, o prazo é trintenário, estava lá na lei, trintenário, 30 anos. E aí foi para o STF analisar se, de repente, esse prazo do trintenário ele estava condizente ou não com a Constituição que previa o prazo de 5 anos, da extensão, 5 anos, os últimos 5 anos para reclamar, sendo 2 anos da extensão do contrato de trabalho. Está no artigo 7º lá da Constituição. E aí o que o Supremo entendeu? Olha, vê que interessante, olha o entendimento do Supremo. Ele falou, olha, não, se a Constituição diz que é 5 anos, limitado a 2 anos de extensão do contrato de trabalho, por que 30? Por que trintenário? A lei do Fundo de Garantia, que é antes da Constituição, ela não coaduna com a Constituição, portanto ela não foi recepcionada.
Ah, bacana, fechou esse elemento. Pergunta para vocês, não está retroagindo, não está retrocedendo, melhor dizendo, veda retrocesso, não é isso? Quando você coloca um prazo trientenário, voltar para 5 anos, você não pode ter uma perda de direitos? Pois é, houve muitas críticas em relação a essa decisão do STF, dizendo que, na verdade, a decisão teria violado o princípio da vedação ao retrocesso, correto? Muito bem. Então vamos avante, que é mais da historicidade? Acabou. Finalizamos, vamos para a segunda característica que eu proponho, que é a universalidade. Universalidade. Segunda característica, portanto. Os direitos humanos destinam-se a todas as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção político-filosófica. Contrapõe-se, portanto, ao chamado relativismo cultural. Acho que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um exemplo da universalidade, né? Veja, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, tem uma coisinha que eu chamei a atenção aqui, não sei se você atentou. Opa, volta um slide aqui. Queria até grifar aqui, vamos ver se eu consigo, na marca texto. Olha só, relativismo cultural. É importante você se atentar para isso na sua prova. Há uma grande discussão entre o relativismo cultural e o universalismo. Venha comigo. Os países que defendem o universalismo, o que eles falam? Olha, os direitos são aqueles em que a ONU, vou falar assim bem simples, né? Ela prega que são. Os direitos humanos são aqueles em que a ONU prega que são. Ou os países que não adotam o universalismo, eles adotam o relativismo, eles falam, não, quem é a ONU, quem é o Ocidente para dizer quais são os direitos humanos? Então, se no meu país, por exemplo, a mulher não pode dirigir, como acontece na Arábia Saudita, a Arábia Saudita diz que a mulher não pode dirigir, porque se ela dirigir, ela vai ter problema no útero e, consequentemente, ela não vai fazer uma boa gestação ou não vai poder gerar. Olha o entendimento deles. Mas como se fosse o Ocidente menos fértil que o Oriente, né? Assim, pensando, as mulheres fossem menos férteis. Resumindo a história toda, como é que você fala? O que ele fala? Olha, isso é uma discriminação, de acordo com as regras universais dos direitos humanos, não é? Olha, todo mundo tem direito a dirigir, desde que respeitado um limite de idade, seja homem, seja mulher, seja brasileiro, seja estrangeiro, seja apátrida, seja asilado, seja jovem, seja idoso, seja, né, não importa, todos têm direito a dirigir, correto? E aí como é que funciona? Se você coloca que lá na Arábia Saudita não pode, é porque lá eles adotam o chamado relativismo cultural. Relativismo cultural. Reconheço que a ONU tem seus direitos brutais, mas esses direitos não são aplicados aqui, não são aplicáveis a nós. Essa é a proposta, portanto. Resumindo a história toda, universalidade dos direitos humanos. O que se prega com essa universalidade? Que os direitos humanos são para todos, independentemente da nacionalidade, da raça, da religião, do sexo, da convicção político-filosófica e assim por diante. Muito bem, essa característica, simples, sem problema, e aí o exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vamos avante? Próxima, na verdade, característica, feminino. Próxima característica, indivisibilidade. O que é a característica da indivisibilidade? Diz lá que os direitos humanos formam um conjunto. Eles são, portanto, indivisíveis. Ou seja, de que me valeria, um exemplo, o direito à vida se não for provido das condições mínimas de uma existência digna na qual eu possa me manter vivo? Veja, olha só comigo. E eu vou retomar até um ponto que eu me esqueci lá atrás a respeito dos direitos humanos lá das gerações. Olha, a primeira geração coaduna com a segunda, que coaduna com a terceira. De que adianta você me assegurar direitos de primeira geração? Vai, amigo. Beleza, bora. Você é livre. Olha, pode fazer tudo o que você quiser. Ó, bacana, sou livre. Pode votar? Pode. Posso comprar? Pode. Posso me expressar? Pode. Não vou interferir. Então eu vou comprar. Beleza, alimento. Ok. Não tem dinheiro. Ah, olha o problema, né? Então você tem um grande problema. Primeira geração não pode desassociar da segunda. Porque se a pessoa não tem, ela tem direito à vida, mas não tem direito a como colocar aqui ali, uma existência digna para se manter vivo, porque ela não tem condições de ter um salário mínimo para se manter. Professor, mas isso é violado todos os dias no Brasil? Pois é, no Brasil e em outros países. Então, resumindo a história toda, as gerações de direitos humanos, elas são indivisíveis, ela interrelaciona uma com as demais. Por isso que às vezes é difícil separar uma da outra. Se eu te falar proteção do direito coletivo do trabalho, isso é segunda geração ou terceira? Olha lá que interessante. Porque se é coletivo é terceira, mas quando é direito de trabalho, direito social é segunda. É interessante, não é? Então por isso que eles falam, são indivisíveis, coadunam, é uma engrenagem, tem que funcionar certinho. Para falar lá da primeira, segunda e terceira geração, como eu tinha falado, teve um estudioso que anos depois, na década de 90, salvo engano, ele vem e fala, olha, qual era o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade corresponde aos direitos de primeira geração, igualdade à segunda geração e fraternidade, hoje dito como solidariedade, ele refere-se aos direitos de terceira geração.
Então é por isso que você entende que, na verdade, bastaria, alguns dizem que bastaria a primeira, a segunda e a terceira geração, já que as demais gerações, elas não teriam sequer um lema para elas, essa proposta. Ok? Entender essa explicação aqui em relação à indivisibilidade? Por que dizer que os direitos são indivisíveis, os direitos humanos são indivisíveis? Porque um depende do outro, eles se interrelacionam, são interdependentes. Se você separar eles, você então estaria aí violando os direitos humanos. Se você apenas assegura um direito em detrimento do outro, você está violando os direitos humanos. Ok? Bom, pessoal, faltam alguns minutinhos para acabar essa aula, mas eu vou parar aqui para a gente não entrar num outro assunto e ficar com quebra de conteúdo, tá bom? Ainda que o outro bloco fique um pouquinho maior, a gente vai parar aqui para ir para a quarta característica, que é a respeito da limitabilidade ou relatividade, que é uma das características mais importantes e é que tem mais conteúdo para a gente analisar aqui. Ok? Então, no próximo bloco continua.